Olá, queridos alunos, tudo bem? Sou o professor Cinelli Rebouças, professor de ciências. Estamos de volta para darmos continuidade aos estudos com as turmas de oitavo ano, agora falando sobre IST, infecções sexualmente transmissíveis. Em capítulos anteriores, nós já estudamos questões relacionadas aos métodos anticonceptivos, ou seja, para evitar a gravidez. Agora vamos estudar um pouco sobre ISTs. Então, pega o seu material e vamos para a aula. Então, capítulo 13, pessoal, infecções sexualmente transmissíveis. Lembrando, esse capítulo é o último capítulo do livro 3, ou seja, do livro número 3, referente à terceira etapa, no qual vocês estão estudando. Será dividido também em 3 momentos, para ficar melhor a internalização das informações. Então, vamos abordar os aspectos relacionados às várias doenças, isso de forma dividida, por forma de contágio. Inicialmente, vamos estar trabalhando com algumas doenças bacterianas, depois virais, e assim por diante, tá bom? Então, vamos lá, vamos começar? Pessoal, vale ressaltar que nós trabalhamos no capítulo anterior, no capítulo 12, a questão dos métodos contraceptivos, e comentamos a questão sobre o preservativo masculino e feminino, no caso a camisinha, que é um método que, além de ser contraceptivo, também evita a transmissão de ISTs. Por isso que agora nós vamos estudar especificamente essas doenças. Lembrando, o que é interessante vocês, alunos do oitavo ano, estarem ligados quanto à questão de ISTs? Geralmente, são cobradas da seguinte forma. Você tem que saber o nome da doença, o agente causador, lógico, então se vai ser bactéria, se vai ver vírus, se vai ser fungo, então é interessante saber isso. Forma de transmissão, forma de prevenção e os sintomas. Então a gente vai trabalhar nesses pilares, basicamente, você sabendo esses pilares sobre essas infecções, sobre essas doenças, consequentemente você vai conseguir fazer qualquer questão e tirar isso de letra, tá bom? Então vamos começar agora pelas ISTs causadas por bactérias. Só lembrando, ISTs é uma sigla para infecções sexualmente transmissíveis. As antigas DSTs, então as chamadas anteriormente de DSTs, doenças sexualmente transmissíveis, e você tem agora uma mudança de nomenclatura para infecções, porque ele aborda e vai abranger alguns quadros onde você não tem uma doença mais progressiva, mas alguns sintomas já podem ser relacionados aí com essas infecções. Então, desde algo mais simples até um pouco bem mais severo, no caso da AIDS, né, não podemos deixar de citar, que é uma doença que não tem cura e pode levar à morte, ou seja, pode levar o indivíduo que está contaminado a óbito, tá bom? Então, ela tem essa amplitude. Mas vamos lá, vamos seguir. Então, as ISTs causadas por bactérias. Vamos citar a sífilis inicialmente. A sífilis é uma infecção transmitida principalmente por meio da relação sexual, no caso, a sífilis adquirida. Professor, então tem outro tipo? Tem a congênita, né? Também pode apresentar transmissão vertical, isso é, passando da mãe para o filho durante a gestação, ou no parto, ou até mesmo na amamentação. Então você tem esses 2 tipos de sífilis. Lembrando, a adquirida, que no caso, adquirida, podemos dizer assim, via sexual, é a que nós temos um número gritante, principalmente no Brasil, tá bom? Em 95% dos casos, a transmissão da bactéria causadora da sífilis ocorre pelo contato dos órgãos genitais durante a relação sexual com indivíduos contaminados. Então, aí a forma adquirida, através da relação sexual desprotegido. Vamos lembrar e vamos salientar a importância da utilização de preservativo, no caso, a camisinha masculina ou feminina. Por quê, professor? Se você vai transmitir essa doença, vai pegar essa doença ou transmitir através do contato entre a genitália, a partir do momento que você está utilizando um preservativo, você está cobrindo toda a superfície do pênis, ou então protegendo a canal vaginal do contato direto, consequentemente, da transmissão e do contágio com essa doença. Vamos seguir. Temos aí essa é a danada da bactéria, né? Então, a bactéria causadora da sífilis, a Treponema palladium, representada no aspecto da bactéria vista por meio de um microscópio. Então, nós temos aí a representação dela, ela é espiralada e é a causadora
da sífilis. Então, professor, sabendo daqueles pilares que o senhor acabou de falar, nós podemos falar o quê? Que a sífilis é uma doença causada por bactéria, no caso, Treponema palladium, e ela vai ser transmitida por via sexual, ou seja, com contato direto. Pode ser transmitida também de forma vertical, ou seja, da mãe para o filho, até mesmo na amamentação ou no parto. Muito bem. Até então, essas informações são importantes. Vamos guardando aí. Após o contágio, a bactéria alcança o sistema linfático e outras partes do corpo. Durante o avanço do quadro clínico da doença, verifique-se o aparecimento de lesões nos órgãos genitais, como a pápula. Pessoal, essa pápula é como se fosse uma ferida avermelhada, mais enrijecida, entendeu? Mais durinha, de cor rosa ou avermelhada, geralmente indolor, que desaparece em alguns dias. Esse é um dos principais problemas que nós podemos falar em relação à doença sexualmente transmissível. A infecções, perdão. Tem que se policiar aqui quanto à questão da nomenclatura. Como esse sintoma ele vai surgir e vai desaparecer com o tempo, a pessoa pensa inocentemente que estaria livre da infecção. Então, estou curado, não apresento mais nenhum tipo de sintoma. O grande problema é esse, que ele volta muito mais forte. Então, vamos na sequência. Então, durante o... Vamos lá. Em 3 a 6 meses após a primeira manifestação, que é essa dessas feridas, as lesões voltam a aparecer acompanhadas de febre e dores nas articulações e nos músculos. A falta de tratamento pode levar a casos mais graves. Quando a bactéria se espalha, no caso de forma generalizada pelo corpo, pode atingir o sistema nervoso. Não só o sistema nervoso, ele pode atingir o sistema nervoso, pode atingir órgãos principais, vão causar lesões cutâneas seríssimas, quadros mais graves. Então, a sífilis ela tem essa característica. Ela apresenta de forma bem mais moderada, depois ela some, os sintomas voltam depois bem mais forte, e depois retoma mais forte ainda. São as fases da manifestação da doença. Então, nos primeiros sintomas, já identificando, o interessante é procurar atendimento médico e começar o tratamento, porque tem cura. Tem cura, e você, quanto antes tratar, consequentemente, você vai ter menos sequelas relacionadas a essas lesões que podem ser ocasionadas. O tratamento, vamos lá, pessoal. Falamos então sobre o agente, falamos sobre a transmissão, falamos dos sintomas e agora vamos para o tratamento. O tratamento consiste na administração de antibióticos. Lógico, se eu estou falando de bactéria, vamos lembrar sempre associar o tratamento com antibiótico. Deve ser iniciado logo após o diagnóstico, pois a sífilis pode ser letal. Atualmente, essa infecção é considerada uma epidemia no Brasil e sua disseminação está associada ao não uso de preservativos e ao manter relações sexuais. Turma, muito simples, eu acabei de falar. Na utilização do preservativo, você está totalmente exposto aí às ISTs, e a sífilis você tem danos muito graves que podem ser gerados, inclusive gerando até a morte do indivíduo, nessa fase mais extrema, atingindo o sistema nervoso central, atingindo também órgãos como o coração. Então, muito complicado. Então, a utilização do preservativo é essencial. Olha aqui que gráfico interessante. Já é considerado, sim, uma epidemia no Brasil. Então, nós temos aqui a informação, de acordo com o Ministério da Saúde, informação do ano passado, 2019. Nós temos do ano passado gerado, porém de meses de anos anteriores, 17 e 18. Então, sífilis adquirida, que é aquela que é passada sexualmente através da relação sexual. Então, nós temos aqui, em 2017, esse número aqui em relação a 100 mil habitantes, ou seja, 59,1. Cresceu para 75,8 de um ano para o outro. E a sífilis congênita, que é aquela passada da mãe para o filho, através do parto, durante a gestação, até mesmo na amamentação, ele teve um pequeno número diferente em relação de um ano para o outro, foi 8,5 e 9. Então, você consegue perceber aqui a magnitude da quantidade de casos que são diagnosticados no Brasil. Situação grave. Não pode ser deixado de lado, situação realmente muito grave. Vamos lá, vamos para a gonorreia. Turma, segunda doença aí abordada relacionada à transmissão bacteriana. Gonorreia é uma infecção relacionada aos órgãos genitais e urinários. Então, ela vai comprometer não só a genitália, mas também
o sistema. Opa, só um momentinho, pronto. Vamos fazer um paralelo aqui, que nós sabemos que o sistema genital está interligado com o sistema urinário. Nos homens, inclusive, nós temos a característica que a uretra pertence, ela é comum tanto para o processo de ejaculação, ou seja, de liberação do espermatozoide, processo relacionado à reprodução, quanto para a excreção da urina. Nas mulheres, nós temos a via urinária, ou seja, a uretra, e a via relacionada à reprodução, no caso do canal vaginal. Porém, não estão diretamente ligados, mas ali estão bem próximos. Então, pode haver essa infecção, pode se disseminar. Ela pode ser... Só um momento. Pronto. Ela pode ser transmitida pelo contato sexual ou via perinatal. Isto é, pouco antes ou logo em seguida do momento do parto. Justamente por conta uma vez que a mulher esteja contaminada, a criança, ao sair, ou seja, pelas vias naturais, ela pode ir em contato com o canal vaginal, realmente ser acometida por essa doença, no caso a gonorreia. Após o contato com a bactéria causadora da gonorreia, em curto período de incubação, de 2 a 5 dias, tão rápido, né? Lembrando que a infecção ela vai evoluir manifestando sintomas como, vamos lá, turma, sintomas: ardência urinar, dor durante a relação sexual. Então, nós temos esses sintomas bem característicos. Então, a ardência urinar e também a relação dolorosa, justamente por conta dessa infecção nos órgãos genitais. Nós temos aqui, então, a representação, a bactéria causadora da gonorreia, ao lado de uma célula humana de defesa. Vamos, então, para mais detalhes sobre a gonorreia. A inflamação aguda, ou seja, bem grave, ela pode ocorrer na uretra, conhecida como uretrite. Então, nós temos aí uma inflamação da uretra, do canal da uretra, que é responsável por levar a urina que está armazenada na bexiga até a parte externa, ou seja, vai sair pela uretra, um sintoma predominante nos homens e resultado de uma secreção compôs. Então, você tem aí nos homens essa característica bem marcante e uma secreção purulenta, amarelada e mal cheirosa aí nos homens. Nas mulheres, também pode acontecer a uretrite, além de corrimento vaginal e sangramento intermenstrual. O que é intermenstrual, pessoal? Entre os períodos menstruais. Então, aquele sangramento que normalmente aconteceria no período da menstruação, nós já estudamos também em capítulos anteriores, ou seja, você vai realizar o período menstrual equivalente à liberação das camadas do endométrio, ou seja, da camada mais interna do que vai revestir o útero. Então, vai haver esse sangramento que é normal, se espera mensalmente, porém, vai acontecer esses sangramentos entre esses períodos, que pode caracterizar aí a infecção por gonorreia. Tratamento, vamos lá. Se eu estou falando de bactéria, pessoal, não tem erro, tratamento é antibiótico, tá bom? O tratamento atual para gonorreia está associado à administração de antibióticos por via oral ou aplicação intramuscular. Então, aí você toma o comprimido ou até mesmo a injeção. Contudo, a bactéria tem se tornado cada vez mais resistente. Opa, vamos lá, voltando, o microfone aqui desconectou. Então, quando nós falamos de... Deixa eu voltar aqui para o último slide, eu acredito que foi as informações. O tratamento atual para gonorreia está associado à administração de antibióticos via oral ou aplicação intramuscular, ou seja, pela injeção. Então, porém, essa bactéria está se tornando resistente. Em que sentido, professor, está se tornando resistente? Quando você tem uma infecção bacteriana, você vai tratar com antibióticos. Então, você recebe uma determinada dosagem de antibióticos para ser administrado. Se você não faz o tratamento de forma eficaz, ou então deixa de lado a administração desses antibióticos, essa bactéria ela vai ficar resistente e aí você tem que tomar um antibiótico cada vez mais forte para poder combater. Então, sempre é interessante salientar. Inclusive, o Ministério da Saúde, de um longo tempo para cá, já proibiu a venda de antibiótico de forma indiscriminada, realmente precisa de receita médica, a receita fica retida justamente para poder controlar
que estávamos criando verdadeiras bactérias super resistentes no nosso planeta, justamente por conta disso. Quando eu digo assim no nosso planeta, estou exagerando, mas nós temos essa quantidade bem interessante dessas bactérias fortalecidas, justamente porque os pacientes, ao não estarem se tratando, davam possibilitando, com que elas se desenvolvessem e ficassem mais resistentes ainda a essas medicações que já existem, tornando necessário medicações muito mais fortes. E aí, consequentemente, esse tratamento se torna um pouquinho mais complexo. Vamos aqui na sequência. No Brasil, cerca de 6,6% a 30% das variantes de bactérias não respondem ao tratamento feito por antibióticos tradicionais, sendo necessária a utilização de medicamentos ou alterar as dosagens sem prescrição, sempre com prescrição médica. É o que eu falei agora há pouco, a necessidade da prescrição médica, principalmente no combate a doenças bacterianas. E aí nós finalizamos, turma. Finalizamos. Esses momentos dessas 3 aulas referentes a esse capítulo serão relativamente um pouco mais curtos, porque o conteúdo é um pouco enxuto, tá bom? O que é que eu oriento para vocês? Dê uma lida no capítulo 13, de forma geral, sobre as ISTs, leia, sempre seguindo aqueles pilares, né? No caso, quem vai ocasionar, no caso, agente causador, os sintomas, o tratamento e a forma também de prevenção. São importantíssimos esses 4 pilares para que você realmente fique fera aí no estudo das ISTs. Então, no mais, é isso. Demais a atenção de vocês. Leiam o capítulo em casa. Um forte abraço. Tchau, tchau.